Olá pessoal, neste vídeo iremos falar como associar dois espelhos planos para formar mais imagens de um mesmo objeto. Então, tá aqui, né? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de, óbvio, dois espelhos planos. A gente vai precisar também de um transferidor para medir ângulo e de uma imagem aqui, ou melhor, de um objeto, para que você possa ver a imagem. Como eu sou um ótimo desenhista, está aqui o meu desenho de um bonequinho. Claro que esse bonequinho está feliz, porque estamos falando de física. Então, vamos lá. Existe uma fórmula que diz como se relaciona dois espelhos planos em relação ao ângulo formado entre eles. Vamos colocar aqui, esses dois espelhos formando uma angulação de 180 graus entre eles. Se por acaso eu colocar o objeto aqui, claro, vai aparecer uma imagem dele, e uma única imagem. Por quê? Porque essa angulação permite essa formação de imagem. Faz muito sentido porque esses dois espelhos juntos aqui estão formando praticamente uma linha reta, uma parede, né? Não tem por que ter mais do que uma imagem. Tem uma equação que mostra, que representa quais são os valores que a gente poderia utilizar para ter um número de imagens que a gente quer. Por exemplo, o número de imagens depende dessa fórmula aqui, onde 360 dividido pelo ângulo que você quer, menos 1, será quantas imagens tu forma. Então, se eu colocar, por exemplo, um ângulo de 180 graus, 360 dividido por 180 é 2, 2 menos 1, 1. Ou seja, no ângulo de 180 graus eu tenho uma imagem, que é o que a gente viu aqui, né? Tenho o meu objeto aqui, lá no espelho eu tenho a minha imagem. Outra coisa legal de falar é que, no meu objeto, o bonequinho está levantando o braço direito. Lá na minha imagem, a minha imagem levanta o braço esquerdo. A gente chama isso de imagem enantiomorfa. É um nome meio chato, um nome meio complicado, mas significa só isso, que a imagem ela é praticamente a mesma, só que invertida, em termos de esquerda e direita, né? Então isso é uma imagem enantiomorfa. Vamos olhar aqui a equação de novo, observar quais são os valores de ângulo que a gente pode colocar. Se eu colocar agora o ângulo de 120, 360 dividido por 120 é 3, menos 1, 2. Então eu vou ter duas imagens. Vamos olhar aqui então. Eu tenho um ângulo de 180, para colocar um ângulo de 120, preciso colocar aqui, Observe que o meu transferidor, ele vai de 0 até 90, e depois ele diminui, né? Se eu quero 120, então eu vou até o 90, mais 10, mais 10, mais 10, 90, 110, 120. Então temos um ângulo de 120 aqui. Vou pegar novamente o meu objeto, vou colocar o meu objeto aqui na frente e vamos ver quantas imagens se formam. Tem uma imagem lá na esquerda e uma imagem na direita. Lembrando, olha só essas duas imagens. As duas estão com o braço esquerdo levantado. Então, essas duas imagens são enantiomorfas. Por que eu estou repetindo isso? Porque agora isso vai mudar. Conforme eu diminuir o ângulo e aumentar o número de imagens, essa configuração se muda. Porque agora, esse espelho forma uma imagem, esse espelho forma outra imagem. Conforme a gente diminui o ângulo entre os espelhos, um espelho vai formar a imagem que veio do outro espelho e vai fazer a inversão da inversão. Como assim? Vocês vão ver. O próximo valor de ângulo que pode ser usado é o 90 graus. Com 90 graus eu vou ter 360 dividido por 90, menos 1 vai dar 3 imagens. Então vamos mudar aqui e colocar exatamente 90 graus. Está formando exatamente um ângulo de 90 graus. Vamos colocar a nossa imagem aqui no meio. Vamos observar, eu tenho uma imagem ali, outra imagem no meio, posso até mexer, continua aquela imagem ali no meio, certo? E uma imagem aqui na esquerda. A imagem da esquerda está com o braço esquerdo levantado, a imagem da direita também está com o braço esquerdo levantado. Mas a imagem ali da frente, está com o braço direito levantado. Então, curioso, né? Quando tu forma a imagem vindo do outro espelho, ele, digamos, inverte duas vezes a mesma imagem e ela não é mais enantiomorfa. Essa imagem, ela é uma imagem exatamente igual ao objeto. Vou virar aqui o objeto de novo. O objeto está virado com a mão direita para cima, a imagem formada lá atrás também está com a mão direita para cima. Então, aquela imagem lá atrás é não enantiomorfa. Então, nessa configuração, a gente tem duas imagens enantiomorfas e uma lá atrás não enantiomorfa, certo? Vamos ver aqui, conforme a gente vai diminuindo o ângulo, o que mais que acontece? O próximo ângulo é o ângulo de 72 graus. 360 dividido por 72 vai dar 5 menos 1, 4. Então eu vou ter
4 imagens. Vamos tentar colocar aqui o ângulo de 72 graus. Aproximadamente aqui, ó, 72 graus. Vamos colocar nosso objeto aqui no meio. Vamos observar, ó, tenho 1, 2, 3, 4 imagens lá dentro do espelho, né? A imagem da esquerda está com o braço esquerdo levantado. As duas imagens da frente estão com o braço direito levantado e a imagem aqui da direita está com o braço esquerdo levantado. Então, eu tenho 4 imagens, das quais 2 são enantiomorfas, as duas da extremidade, né? Essa daqui e essa da direita, e aquelas duas ali da frente são não enantiomorfas, porque elas estão com o bracinho direito levantado, igual ao meu objeto. Então, ângulo 72 graus, 4 objetos, quer dizer, 4 imagens. Então, outro ângulo de 72 eu posso ir para 60. 360 dividido por 60 vai dar 6 menos 1, 5 imagens. Então, vamos adaptar aqui. Vamos tirar dos 72 graus e colocar em 60. Ó, 60 graus. Vamos botar aqui. Conforme a gente vai fechando o espelho, vai ficando mais difícil de enxergar, né? Vamos ver. Ó, eu tenho uma imagem aqui, bem na direita, outra imagem ali, outra imagem lá atrás, outra imagem mais à esquerda e outra imagem aqui. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 imagens do meu objeto. Observando a posição das mãos, vamos ver. Esse da esquerda aqui, ó, vamos fazer da esquerda para a direita. Enantiomorfa, não enantiomorfa, enantiomorfa, não enantiomorfa e, por último, enantiomorfa de novo. Então, eu tenho 3 imagens enantiomorfas com o braço esquerdo levantado e eu tenho 2 imagens, essas das extremidades aqui, ó, essa daqui e essa daqui, essas duas são não enantiomorfas. Por quê? Porque tem o mesmo braço direito igual ao meu objeto. Ó, dá para até ver por trás do papel, né, que é o braço direito do objeto que está levantado. Esses dois aqui também tem o braço direito levantado. Então, é não enantiomorfa e as outras 3 imagens são enantiomorfas. Vamos lá, só para continuar mais um pouquinho aqui, ó, fazer um ângulo de 60 graus já foi, né? Tem agora um ângulo de 51,4. É um ângulo meio quebrado. Vamos tentar colocar aqui 51. 50 está ali, 51 mais ou menos aqui. Vamos colocar de novo o nosso objeto ali no meio. Vai ficar cada vez mais difícil de visualizar. Está ali o nosso objeto. Vamos ver. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. Olha só, 6 imagens do mesmo objeto, né? Tá ficando uma rodinha aqui, ó, cheio de imagens. Tá vendo? Então, de novo, tenho quantas imagens? 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. Que ângulo é esse? 51,4. Então, se eu quiser 6 imagens, eu vou colocar 51,4 aqui de ângulo. Das quais a primeira imagem é enantiomorfa, a segunda é não enantiomorfa, a terceira é enantiomorfa, a quarta é enantiomorfa, a quinta é não enantiomorfa e a sexta é enantiomorfa. Que combinação, né? Enfim, não se foquem tanto na palavra, mas pensem que quando tu inverte uma vez só a imagem, ela fica enantiomorfa, ela fica espelhada, só que a esquerda e a direita invertida. Quando tu usa outro espelho para formar a imagem, como por exemplo essa daqui veio da imagem do espelho de trás, então é a reflexão da reflexão. Então o que acontece? A imagem inverte, esquerda e direita, depois ela inverte de novo. Então ela volta a ser normal, né? Está com o braço direito levantado. Igual o nosso objeto aqui está com o braço direito levantado também. Vamos colocar por último aqui, ó, outro ângulo. 45 graus. Eu poderia continuar isso, tá? Mas a gente sabe que conforme a gente vai fechando, vai ficando cada vez mais difícil de ver. Vamos botar aqui um ângulo de 45 graus. Cuidar para não mexer muito no espelho. 45 graus. Tá aqui nossa imagem aqui de novo. Ó, vamos ver. Estou contando da esquerda para a direita. Ó, ali tem uma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens. Tá vendo? Se eu ficar um pouco para cá, aquela imagem aparece no espelho da esquerda. Se eu vier um pouco para cá, a imagem vem para o espelho da direita. Mas é a mesma imagem, tá?
Então, tenho 7 imagens quando eu tenho um ângulo de 45 graus. Claro, 360 dividido por 45 vai dar 8. Menos 1 vai dar 7. Então, a gente está contando aqui, ó, 7 imagens. Dá para analisar de novo qual é enantiomorfa, qual não é. Mas até agora, vocês já devem saber como é que faz isso, né? Vamos ver um ângulo importante e curioso. Por exemplo, se eu pegar 360 e dividir por 0. Um número dividido por 0, ou algo próximo de 0, daria um número infinito. A gente chama de indeterminação, né? Mas vamos ver o que aconteceria aqui. Claro, se eu pegar simplesmente e colocar um ângulo 0, o que seria colocar um ângulo 0? Seria juntar esses dois espelhos assim. Só que daí eu não vou ter imagem nenhuma, porque eu não consigo colocar um objeto no meio. Então, o que a gente faz? A gente deixa o ângulo 0, mas separa os espelhos. Deixa um de frente para o outro, mas separa eles assim. E daí coloca a imagem lá no meio. Vocês já devem ter visto isso. Tem shopping, tem cabeleireiro, que tem um espelho atrás do outro. Quando tu tem esse ângulo 0, quantas imagens tu poderia ter? Deixa eu tentar desviar aqui, ó. Tu poderia ter infinitas imagens. Observe que lá atrás, ó, vai formando muitas imagens, muitas e muitas imagens do mesmo bonequinho. Então, se o ângulo fosse 0 e tu ficasse exatamente no meio, a gente ia conseguir enxergar várias imagens. Deixa eu tentar levantar aqui. Não é muito fácil mostrar, né? Mas ó, tem uma imagem dentro da outra, infinitamente. Aí depende da capacidade do espelho. Quanto mais polido, quanto melhor for esse espelho, melhor a gente vai ver todas essas imagens. Bom, tá aí. Tomara que vocês tenham gostado do experimento dos espelhos. Tomara que vocês tenham gostado também do meu bonequinho. Um bonequinho bem gente boa, está contente com a vida e está aprendendo física assim como vocês. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever aqui no vídeo, aqui embaixo. Inscrevam-se no canal, comentem, deem um joinha, mandem e-mail se tiver alguma dúvida. Beleza? Até mais.